Meus irmãos, a paz do Senhor. Você está feliz por essa noite? Você está alegre, irmão? Dá a paz do Senhor para quem está do seu lado aí. Fala, meu irmão, alegra o teu coração. Você está na casa do teu Deus. Não é apenas uma segunda-feira, é uma segunda de milagres. Glórias ao nome de Jesus. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos, fazendo menção da palavra de Deus. Agradeço meu amigo pastor Carlos por esse convite, a todos os amigos que acompanham esse ministério, aos obreiros, diáconos, trabalhadores, meu amigo Whindersson. Eu vi que hoje ele está com um cavanhaque ali, gringo. Tá, o varão do cavanhaque. Tá bonito. Irmão, você acredita em profecia? Você crê? Eu creio que até 2024 o Richard vai estar casando. Você acredita nisso, irmão? E tá a igreja toda convidada. É forte. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 2. Amém? Vai dizer assim: e viu 2 barcos parados juntos ao lago, mas os pescadores tinham descido dele e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão. Ele pediu para que afastasse o barco um pouco da terra. E sentando-se ele, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes ao mar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém por meio da tua palavra eu lançarei a rede. Diga comigo: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém por meio da tua palavra eu lançarei a rede. Amém. Podemos vos assentar. Amém. Meus irmãos, eu tenho certeza que você conhece ou já ouviu falar desse texto bíblico. Esse texto, ele se enquadra em um dos clássicos da Bíblia, que é um dos temas mais pregados nos nossos altares. Então, de certa forma, quando a gente pensa em uma mensagem que é pregada acerca do Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós pensamos: eu já conheço essa história. O que há de novo para eu poder aprender dentro desse texto que acabamos de mencionar? Na verdade, quando eu leio o Evangelho de Lucas, no capítulo 5 e no verso 5, isso já me faz entender que eu preciso viver de uma forma inconformada. E ser inconformado é aquele que se remete a não se submeter às circunstâncias da vida. Porém, não se submeter não significa que não vá acontecer. É possível que eu passe por algumas circunstâncias da vida e que, de certa forma, eu não consiga compreender o contexto até que a minha vida vá se desenrolando dentre aquilo que Deus preparou para que eu vivesse nesse tempo em que se apresentou essas circunstâncias. Porém, é normal nós vermos que na vida nós criamos um desequilíbrio quando essas circunstâncias se apresentam diante de nós.
E por não ter um equilíbrio sobre a vida, eu não consigo ter resiliência e resistência para conseguir vencer essas situações que eu começo a enfrentar. Então, quando eu vejo que essas situações se apresentam na vida, eu compreendo que é para fazer com que nós venhamos crescer e também amadurecer, fazer contar testemunhos em meio a um contexto de guerra. E você fica pensando, nossa, como contar testemunhos em meio a um contexto de guerra? O livro de 1 Samuel, capítulo 17, no verso 32, Davi se apresenta na cabana de Saul e ele vai dizer para Saul assim: Saul, eu já matei urso e também já matei leão. Ou seja, isso aqui é um testemunho de Davi, mas nesse testemunho, Davi entende que é um testemunho que não é para ele, porque toda vez que Deus fizer que um testemunho seja gerado em mim, não é um testemunho para mim, mas que é para que a partir da minha vida, isso edifique outras pessoas, isso edifique outras famílias, isso edifique outras histórias, além da minha história, na qual foi quem viveu esse testemunho que foi contado. E o testemunho de Davi ali na cabana de Saul é muito específico. Ele diz assim: Saul, eu posso enfrentar Golias, porque eu já venci urso e já venci leão. Vencer o urso é um grande desafio, mas quando se fala de vencer leão, nós vemos que o volume, ele se torna muito mais extenso, a uma extremidade maior, porque por conta do nível do enfrentamento que está tendo na guerra. Vencer um urso é um nível, mas vencer um leão torna esse nível ainda maior. Então Davi é alguém que consegue vencer um leão, mas na Bíblia vai nos mostrar também que existe um homem chamado Sansão, e Sansão também, ele vai vencer um leão. Davi vence um leão e Sansão vence um leão. São histórias paralelas quando se fala de enfrentamento de um leão. Para vencer um leão, eu posso olhar para a história de Davi, que está alinhada à monarquia, a um reinado. Quando se fala de um leão, eu posso olhar para Sansão, que está alinhado a um juiz e a um governo teocrático. Mas quando se trata de leões, não adianta eu olhar para Davi, não adianta eu olhar para Sansão, porque Davi só venceu um leão e Sansão também só venceu um leão. Então isso me faz entender que toda guerra que eu vou enfrentar, eu preciso ter o discernimento dela para saber qual tipo de arma que eu preciso utilizar nesse enfrentamento. Porque Davi, ele venceu um leão e Sansão venceu um leão rasgando o leão. Mas quando se trata de leões, eu sou obrigado a olhar para o profético, eu sou obrigado a olhar para Daniel, porque Daniel venceu leões, mas ele venceu com um enfrentamento diferente. Vencer leões não é rasgando e nem tacando pedra. Para vencer leões é somente com o joelho no chão. É quando Daniel fala que aprender a vencer leões, aprende a ficar calado, porque eu preciso na minha vida utilizar o silêncio. O silêncio é uma arma que a gente costuma a não utilizar. Se eu empregar na minha vida o silêncio e começar a dobrar o joelho, eu vou enfrentar guerras que eu nunca enfrentei na minha vida. Oh, glória! A gente precisa entender que existem testemunhos que são gerados assim, em meio a circunstâncias que ninguém espera. E eu te pergunto, quem foi que viu o Davi matar urso? Quem viu Davi matar leões? Ninguém viu, gente. Mas o porquê que até hoje a gente está contando sobre isso? Porque a integridade dele mostra a verdade naquilo que está sendo falado. E nesse texto aqui que nós lemos, nós vamos ver que Pedro, ele passa por uma situação assim, por uma circunstância na qual ele é obrigado a vencer. O texto é muito claro em dizer que Pedro, ele toma uma decisão muito subjetiva, de partir para dentro do mar, e dentro do mar ele começar a pescar. Então Pedro
dentro dele, ele possui uma ideia muito bem estruturada, no qual ele já tinha guardado no coração dele, em direção ao mar, para poder pescar. Entenda que não há nada que vai fazer com que Pedro mude de ideia acerca dessa assertividade que ele possui. Por que assertividade? Porque dentro dele, Pedro pensava, não tem como dar errado, não tem como não dar certo. Por quê? Porque eu sei como fazer. Então ele analisa o ambiente dele e ele percebe, as companhias são totalmente adequadas, quem está comigo sabe como fazer, a gente já possui experiência. Se a gente possui experiência, não tem como dar errado. Ele vai ser movido por motivação para poder fazer isso. E eu já falei isso aqui, porque o problema é ser movido por motivação. Ter motivação é bom, gente, mas o problema é quando eu sou movido por elas. Porque é normal quando você acordar e você pega o seu celular, você analisa no Instagram, no Explorar, todo mundo tentando trazer mensagem de motivação. Hoje todo mundo quer motivar, hoje todo mundo quer trazer uma mensagem para fazer com que eu fique rico, com que eu vença na vida, com que eu dê passos além. Ou seja, todo mundo virou mestre em algum tipo de assunto. E o problema é que quando eu sou movido por uma motivação, quando uma motivação acabar, eu preciso de outra para pôr no lugar. E quando essa outra acabar, eu vou precisar de outra. E quando essa outra acabar, eu vou precisar de uma outra. Ou seja, se eu não tiver nenhuma motivação, para minha vida não vale a pena. Porque a gente está sendo movido por isso, gente. Então Pedro pensa, eu sei como fazer. Eu já estou acostumado com o mar. Eu estou acostumado com esse ambiente que causa desequilíbrio. Não tem como dar errado, porque ele tem experiência. E esse é um dos grandes problemas da igreja do século 21. É que a gente está lidando com pessoas que, pelo fato de ter experiência, já acham que isso é o necessário. Eu sei como fazer, não tem como dar errado. Aí deixa de orar porque sabe como que se faz. Deixa de vir para o ensaio porque sabe como se faz. Deixa de se consagrar porque sabe como se faz. Sabe como funciona. Se acostumou com o ambiente. E aí é que é o problema. Por quê? Porque quando eu começo a funcionar e a não mais fluir, eu acho que Deus está aprovando isso. Mas entenda, nem tudo que está funcionando significa que Deus está aprovando. Existem pessoas que estão vinculadas a um corpo, mas está funcionando como prótese. A prótese funciona, mas entenda uma coisa, não está ligada à cabeça. Até funciona, mas não está ligada em Cristo. E Deus está nos dizendo, está na hora de parar de funcionar e começar a fluir. Está na hora da gente começar a fluir. Porque não adianta funcionar. Porque se eu ficar funcionando, uma hora eu me frustro. É isso que acontece com Pedro. Ele vai para o mar. E quando ele chega lá com a assertividade dele, a Bíblia vai dizer que ele bate rede, nada de peixe. 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 Mas dentro dele existe a certeza que não tem como dar errado. Mas ele está batendo rede, nada de peixe. Bate rede, nada de peixe. Porém, nesse tempo em que eles estão batendo rede na água, Pedro pensa, já está amanhecendo. Então se está amanhecendo e a gente não pegou até agora, não é agora que a gente vai conseguir. Por quê? Porque já passou o tempo. Não tem mais tempo para poder pegar. E aí, isso aqui é o problema dessa história. Por quê? Porque Pedro agora tem que parar e aceitar que tem que voltar para casa de mão vazia. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente tem medo de aceitar uma realidade em que a gente tem que voltar às vezes de mão vazia. Ninguém gosta de voltar de mão vazia. Ninguém gosta de voltar sem resultados. Ninguém gosta de aceitar essa realidade. Mas ouça, isso acontece. E não acontece só com um, acontece com todos. Você fica se questionando com Deus por conta de algumas coisas que não aconteceram na tua vida, mas isso é uma normalidade. Existem momentos que a gente tem que voltar para casa frustrado.
Existem momentos que a gente sai de casa acreditando em resultados positivos, acreditando que vai passar na prova, acreditando que a vaga de emprego é nossa, acreditando que o salário vai aumentar, acreditando que o marido vai voltar, acreditando que o filho vai sair das drogas, porém não acontece no nosso tempo. Como é que a gente lida com isso? Como que a gente aceita essa verdade em que tem que voltar de mãos vazias? Porque não tem como questionar, gente. Ele é obrigado a voltar. Por quê? Porque na beira da praia tem alguém esperando ele voltar para contar como é que foi lá. Às vezes tem uma esposa esperando voltar para poder contar como é que foi. Às vezes tem um pai, tem um tio, tem um primo te esperando voltar para a beira da praia da tua vida para dizer como é que foi lá. E o pior é você ter que olhar e dizer: não deu certo, não foi para frente, não aconteceu como eu imaginava, não aconteceu como eu esperava. E normalmente isso sempre acontece em momentos da nossa vida em que a gente cria as maiores expectativas. Expectativa de Deus curar, expectativa de Deus salvar, expectativa da porta abrir, expectativa das coisas acontecerem. Mas de repente, gente, a gente nunca imagina que vai lidar com uma circunstância como essa. E o problema na hora da volta é que a gente começa a fazer conta para saber no nosso projeto onde é que a gente errou. A gente analisa a arquitetura dos nossos planos, dos nossos sonhos, para se perguntar: onde é que eu errei? Onde é que foi que eu falhei? Aonde foi que eu pequei? E o pior de tudo é que a gente olha os nossos respaldos e percebe que não tem erro. A gente percebe que não tem falha. E aí, como é que fica a vida agora? A grande realidade é que ele foi obrigado a voltar frustrado. Imagine você ter que voltar de um culto frustrado, gente. Imagine você ter que voltar de uma situação totalmente frustrado. Só que entenda, isso é apenas um momento, não é uma história. E um momento não define a tua vida. Um momento só te faz crescer. Um momento te faz aprender. Um momento te faz avançar. Um momento às vezes faz até retroceder, mas é para você chegar mais longe. E Pedro chega na beira da praia. Quando ele chega na beira da praia, a Bíblia vai dizer que ele desce do barco. E quando ele desce do barco, Jesus se aproxima e pede ele para poder subir. E Jesus sobe no barco. Mas entenda que Jesus só sobe quando Pedro desce. Todas as vezes que se trata de frustração, eu preciso descer para ele poder subir. Porque ele precisa se tornar a primazia na minha vida, a primazia na minha história, a primazia no meu barco, a primazia na minha família. E aí quando ele entra no barco de Pedro, ele diz: Pedro, afasta o barco um pouco da terra. Só que esse Pedro que está aqui, ele está frustrado, gente. Ele está magoado, ele está ferido, ele está cabisbaixo. Aí Jesus se apresenta e simplesmente pede ele para afastar da terra. Porque num momento como esse, não adianta falar muito. Quando alguém está frustrado, não adianta a gente falar muito. A gente só precisa ter uma palavra para ele. Qual? Se afasta um pouco da terra. Por quê? Porque tu se frustrou por aquilo que a terra podia te dar. E enquanto você ficar olhando para a terra, esperando da terra, caminhando na terra, a tua visão sempre vai ser para baixo, para a terra. Afasta um pouco e deixa eu te levar para o profundo. E quando ele chega no profundo, é que eu acho mais lindo de tudo. É que Jesus está ensinando, Jesus está pregando do barco de Pedro. E enquanto ele está ensinando do barco de Pedro, ele está em silêncio com o próprio Pedro, mas ele está ensinando a multidão. Depois que ele termina esse sermão para a multidão, ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, vamos amar alto? Pedro, vamos amar alto? Só que Jesus, ao fazer esse chamado com Pedro,
Pedro vai se achar no direito de expor a sua própria realidade. Porque Pedro pensa, não é possível que ele está me chamando para ir lá de novo. Não é possível que ele está me chamando para retornar para um lugar onde eu me frustrei. Não é possível que ele está me chamando para ir para um lugar onde eu chorei, aonde eu lamentei, aonde eu me derramei, aonde as minhas lágrimas foram plantadas. Eu vim de lá. Só eu sei o que eu enfrentei. E agora ele me faz esse tipo de proposta. E agora ele me chama para poder enfrentar esse mar e voltar a um lugar aonde eu vim de lá. A pior coisa, gente, é ter que aceitar uma mensagem divina de ter que voltar para alguns lugares aonde a gente está evitando faz tempo. O pior de tudo é a gente compreender e ter que aceitar que é Jesus que está chamando a gente para ir para lá. Porque a gente não quer. Só que aqui não se trata de vontade, se trata de obediência. Porque na mente de Pedro ele pensa: eu não preciso ir para lá, eu preciso ser tratado. Mas na mente de Cristo, o que ele está passando para Pedro é: eu não quero te tratar para depois te levar, eu quero te levar para te tratar lá. Porque foi lá que você foi ferido, foi lá que você foi magoado, foi lá que você chorou. Então existem algumas coisas pendentes na tua alma que eu preciso resolver. E só tem como resolver quando eu te levar para esse lugar. Eu preciso te levar lá de novo. Eu preciso te levar lá de novo. Eu preciso te levar lá de novo. Como que a gente aceita isso? Como que a gente enfrenta essa verdade da onde a gente ouviu da boca de Deus? Porque dentro de mim eu pensava: nunca mais eu paro lá, nunca mais eu chego lá. Mas entenda que Pedro é alguém que foi vocacionado. E Charles Spurgeon diz que a vocação é como fogo em nossos ossos. Pedro, ele fala da frustração, mas na grande realidade ele não queria desistir daquela vida. Por quê? Porque o texto diz que quando ele chegou na praia, ele começou a lavar as redes. E lavar as redes é fazer a manutenção daquilo que eu utilizava. Então Pedro está pensando: não é porque não deu certo agora que eu vou abandonar a rede. Não é porque não deu certo agora que eu vou abandonar quem teve comigo a vida inteira. Não é que não deu certo agora que eu vou tirar do meu lado quem sempre esteve. Não é porque não deu certo nesse momento que eu vou jogar fora quem teve comigo em todo momento. Então, escuta isso: é melhor manter os amigos da história do que manter os amigos do momento. Porque os amigos do momento estão contigo por aquilo que você pode proporcionar, mas os amigos da história conhecem o teu caráter, e mesmo você não tendo nada, eles nunca vão te abandonar. Oh, glória. Vamos lá de novo, Pedro. Vamos lá de novo, Pedro. Aí Pedro, dentro dessa expressão, ele diz para Jesus assim: eu tentei a noite inteira. Eu tentei a noite inteira. Não foi uma tentativa, eu tentei a noite toda. Quantas tentativas cabem na tua noite? Quantas lágrimas cabem na tua noite? Quantas orações cabem na tua noite? Quantas lágrimas cabem na sua noite? Quantas tentativas cabem na tua noite? Não foi uma tentativa, foram várias. E o nosso problema é que a gente tenta uma vez só e já quer abandonar a família. A gente tenta uma vez só e já acha que não vai dar certo. A gente tenta uma vez só e já diz que cansou. A gente tenta uma vez só e diz que já está vivendo um enfado, porque não tem esperança. Não acredita mais que as coisas podem mudarem. Só que você só tentou uma vez.
Esse esforço todo que você teve até hoje foi uma tentativa. Só que Cristo está dizendo para você hoje: por que você parou? Se ainda tinha noite, se ainda tinha noite, por que você parou? Se ainda tinha tempo, por que você desistiu? Você estava quase alcançando, mas você parou do nada. Estava quase chegando na tua mão, mas tu desistiu. Estava quase parando aqui, mas na hora de receber você parou. Então ele diz: eu tentei a noite inteira. Ou seja, a minha falta de resultado não está vinculada à tentativa, porque eu tentei. Não foi por falta de tentativa, eu tentei. Eu fui, eu caminhei, eu ia para os cultos, eu buscava. Não foi por falta de tentativa. Eu estava lá, todo culto da laje, todo culto de domingo, eu estava tentando. Não foi por falta de tentativa. Pois é, Pedro, eu sei que você tentou, e realmente a tua falta de resultados não está vinculada a tentativas. Mas Pedro, deixa eu te dizer uma verdade: fui eu quem anulei os teus resultados. Pedro, você queria voltar com o barco cheio, mas eu não permiti. Pedro, você queria voltar com os resultados, mas eu não permiti. Foi eu quem escondi os peixes da tua noite, para poder te encontrar de manhã na praia. Eu escondi os peixes da tua história, para poder te encontrar num caminho. Fui eu que tirei os teus resultados, para poder te encontrar. Sabe por quê, Pedro? Porque você queria o barco cheio. Você queria peixes, você queria resultados, você queria coisas, Pedro. Mas se o teu barco tivesse cheio, entenda que não teria espaço para mim lá dentro. Então eu vou permitir você voltar sem resultados, para que eu possa entrar nos teus vazios. Se tiver cheio, eu não consigo entrar, mas eu vou deixar você vazio. Por quê? Porque só eu entro nos teus vazios para resolver a tua história. Pedro, não é sobre coisas, não é sobre casa, não é sobre dinheiro, não é sobre resultado, é sobre presença. O que você precisava é a minha presença. Se eu não estou presente, teu barco está vazio. Ele pode estar cheio de coisas, mas se tiver vazio da minha presença, tu não tem nada, rapaz. Você está caído, você está moído, você está frustrado. Não é sobre coisas, é sobre presença. Não é sobre um emprego melhor, é sobre presença. Não é sobre o que não aconteceu, é sobre presença. O dia que você entender que fui eu que tirei do teu caminho, que fui eu que tirei da tua história, que fui eu que fechei a porta, que fui eu que tranquei o cadeado para te mostrar: tá vazio de mim aí dentro, tá vazio de mim aí dentro, tava é sobre presença. É sobre presença. É sobre presença. Não é coisas, mas é presença. Deus te trouxe aqui nessa segunda-feira para te dizer: o que falta na tua casa é presença. O que falta na tua vida é presença. A presença de Jesus entra no teu barco e muda a tua história. É presença. É presença. É presença. É presença. É presença. Entenda de uma vez por todas que todos os teus vazios foi permitido por Deus para que Ele pudesse entrar lá. Então, se você não acordou até hoje, a oportunidade é nesse culto de segunda-feira. E Jesus está te dizendo: se prepara para voltar para casa diferente. Você não vai voltar vazio, vai voltar cheio. Por quê? Porque agora eu entrei, agora eu estou dentro, agora eu entrei. E se eu entrei contigo, rapaz, ouça a minha instrução, vamos comigo que eu te levo lá para mudar a tua história.
Deixa eu te levar. Deixa eu te levar, Pedro. Deixa eu te levar. Você só precisava entender que o que faltava na tua vida era isso. O que faltava na tua vida era a presença. Não, mas você não sabe o que eu enfrentei. Eu sei, Pedro. Eu sei porque eu estava lá, eu só não me manifestei. Eu estava lá. Eu estava no meio da tua dor. Eu estava quando você foi ofendido. Eu estava quando alguém foi embora. Eu estava quando alguém te maltratou. Eu estava no meio das tuas feridas, eu estava lá. Mas eu precisava manter o silêncio, Pedro. Eu precisava manter o silêncio. Porque se ele não ficasse em silêncio, você não ia aprender nessa situação. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui. E ele te diz, é sobre presença. Deixa a presença dele invadir tua casa. Deixa a presença dele invadir a tua família. Hoje Deus vai sacudir a rocinha pelo poder da palavra. Porque Jesus vai pisar contigo lá dentro. Ele vai pisar contigo. E ele está dizendo, se prepara porque eu cheguei. Quando eu chego acaba a bagunça. Quando eu chego o diabo tem que sair. Quando eu chego eu acabo com a potestade. Quando eu chego eu tiro a prostituição. Quando eu chego o pecado tem que ir embora. Quando eu chego eu mudo história. Quando eu entro, chega! Chega! Chega, Pedro! Chega! Vamos lá de novo. Vamos lá porque eu preciso te botar de frente com quem tu está evitando. Vamos porque eu preciso te levar para aquele bairro que você saiu de lá já tem anos. Vamos porque eu preciso resolver algumas coisas no meio dos teus parentes. Vamos porque eu preciso resolver algumas coisas em outros estados. E você precisa ir lá, porque eu tenho que resolver a tua vida. Eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver. Não, mas eu tenho medo. Não adianta ter medo. Você tinha que ter medo da primeira vez que você foi. Porque você foi com coragem, com assertividade e acompanhado. Só que tem uma questão, eu não estava junto. Você até tentou, mas a tua frustração, eu não estava presente. Mas agora, eu estou te levando para lá. Só que tu está indo de mão dada comigo. Tu está voltando para onde você foi frustrado. Só que agora tu está indo acompanhado. E Pedro, não tem problema não. Nem todo mundo vai me enxergar na tua vida. Mas se você tiver a certeza da minha presença, não tem problema quem vai te olhar. Não tem problema quem vai te observar. Vá comigo e vai cantando. Vai comigo e vai pulando. Vai comigo e vai se alegrando. E vai ter alguém dizendo, ué, o marido dela está bêbado no bar. E ele está dizendo, eu estou contigo. Ué, o filho dela está com o fuzil na mão. Então está dizendo, eu estou contigo. Ué, a filha dela afundada na droga, na prostituição. E tu vai dizer, eu estou indo para o culto da laje, segunda-feira, porque eu sei quem é comigo. Ele entrou no meu barco, entrou na minha história. E eu vou Jesus entrou para resolver. Jesus entrou para resolver. Ele entrou para resolver. O diabo vai ter que pegar as malas dele. Chega, não dá mais. Não dá mais para ficar lá dentro. Chega. 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 Você vai pisar naquela casa lá hoje dizendo chega. Você vai gritar mais alto lá dizendo chega.
Tu vai chamar teu filho e vai dizer chega, e ele não vai entender nada. Tu vai dizer, não é para entender mesmo não, só que agora chega. Não é para entender, só que chega. Basta, Jesus pisou no barco. Chega. Você já se frustrou muito nessa vida. Chega. Você já voltou muito sem resultado. Já chorou demais. Chega. Pega a toalha, enxuga o teu rosto. Teu sono vai ser diferente. Você não vai mais depender de remédio não. Pode jogar tudo fora. Enquanto você viver de paliativo, você não vai conhecer quem é os médicos do médico. Ele está te dizendo, chega. Você vai dormir na paz do Espírito. Você vai dormir na paz do Espírito. Hoje Deus está dando um ultimato nessa guerra. Tu vai contar teu testemunho. Não é um leão, você vai vencer leões. Não é um leão, você vai vencer leões. Amacho heraba, tamacho barababaqueba, telemanturi bicando rebas. Deus vai mudar salários. Deus vai promover crentes. Emanderebaio reba. Deus vai mudar endereços. Deus vai promover ministério. Deus vai levantar pregador. Rebaraba. Eu não sei se tu está pegando, mas só quem tem glória para dar. Só quem tem glória para dar. Só quem tem adoração aí vai. Se coloca de pé e adora, vai. Se coloca de pé e glorifica. Chega, Satanás. Chega! O leão da tribo de Judá vai rugir lá dentro, vai entrar lá dentro, vai rugir lá dentro, vai rebaraba. Chega! Ramandarabai chorrebas. Só que há culto na laje. É por isso que o mundo não entende. Culto na laje é presença. É a glória deles. É a glória dele. Ouça isso. Eu quero orar pela tua vida. Você que se frustrou muito e deixou de tentar, e Deus está te dizendo, está na hora de tentar de novo. Você desistiu antes da hora, está na hora de tentar de novo. Você cansou de orar, e Deus está te dizendo, está na hora de orar de novo. Porque a mão de Deus tem poder de buscar aquele que a tua mão não tem. Está na hora de tentar de novo. Sua vida não acaba aí. Tua história não acaba assim. Você acha que Deus brinca de ser Deus? Você acha que Deus brincou com a tua história quando Ele disse que ia salvar? Que Ele ia mudar tudo? Quem nunca enfrentou uma situação como essa? Porque quando Pedro chegou em alto mar, Jesus disse para ele, lança a rede. E a pior parte agora é na hora de lançar de novo, quando eu tentei e voltei frustrado. Porque na hora de lançar a gente sente medo, porque eu não sei qual vai ser o resultado agora. A gente tem medo, por quê? Porque a primeira vez não foi boa. A gente tem medo de ir lá conversar de novo. A gente tem medo de bater um papo. A gente tem medo da agressão. A gente tem medo da calúnia. Só que Deus me mostra através da vida de Pedro, qual? Que antes dele tomar uma atitude,
ele teve uma certeza, porque o texto diz que Pedro olha para Jesus, pastor, e diz assim: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, ele estava dizendo para Cristo: eu vou até tentar, mas tem uma questão, eu não tento sem a tua palavra. Eu vou até tentar, mas sobre, quando ele diz sobre, ele está dizendo por cima de, é a palavra por baixo, causando estrutura por aquilo que vai vir por cima. Pedro está dizendo: eu vou lançar, mas a tua palavra está indo na frente. Eu vou tentar, mas a tua palavra vai na frente. Eu vou conversar, mas a tua palavra vai na frente. Eu vou de novo, mas eu vou porque a tua palavra já foi. E a palavra diz que quando Pedro lança, ele volta com muito mais do que ele esperava, a ponto do barco dele quase vira pique. É Deus dizendo: quando tu for na obediência, você vai colher, porque tu entendeu que a minha presença pode mudar. Muda. Quero convidar você para vir aqui à frente. Você já perdeu a esperança há muito tempo. Você até vem no culto, mas às vezes para ter esperança é difícil. Vem aqui à frente que eu quero orar pela tua vida. Fere o meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere o meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que remaraba. Eu quero orar por você. Deus quer mudar a tua história, filho. Chega, chega. Chega de voltar para casa chorando. Chega. Sabe por que tua vida não mudou ainda? Porque está faltando fé. Ir para a igreja você até vai, mas está faltando fé. Caminhar você até caminha, mas está faltando fé. Está faltando fé. E o segundo grupo de pessoas que eu quero chamar é você que está desviado da casa do Senhor. Você sabe que você precisa de Jesus. Você quer ver Deus mudar o teu futuro? Deixa Jesus entrar nele. Você quer ver os teus sonhos sendo realizados? Deixa Jesus entrar nele. Está vindo aqui a primeira alma. Cadê a próxima? Você sabe que precisa de Jesus. Você veio aqui no culto da laje para ouvir a voz dele. E o Pai está te dizendo: eu não te rejeito. Tu pode fumar maconha, eu não te rejeito, eu te transformo. Você pode usar cocaína, eu não te rejeito, eu te transformo. Você pode usar arma na cintura, eu não te rejeito, eu te transformo. Vem para Jesus, vem. Vem para Jesus. Uma atitude muda a tua vida. Uma atitude muda a tua história. Uma atitude muda a tua família. A história dos teus pais. A história dos teus parentes. Segura. Ontem eu estava pregando em Volta Redonda. E eu estava ministrando uma palavra falando para eles acerca de uma maldição que Satanás infiltrou na igreja através de maldição hereditária. E tem muita gente que não acorda para isso. Aonde as hostes malignas estão travando relacionamentos de darem certo. A bisavó separou, a avó separou, as tias separaram, os tios separaram, os pais separaram. Ou seja, nenhum casamento lá flui. E Deus está te dizendo: eu preciso quebrar isso na história da tua família. E Deus quer quebrar em quem? Em você.
Deus quer quebrar isso em você. Porque você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser feliz, para ter filhos, para ter filhas, para ter um casamento sadio, para ter a tua família, para andar do teu lado, para viajar, para caminhar por esse mundo e dizer para todo mundo: eu sou feliz porque Deus quebrou a maldição na minha história. Vem aqui na frente que eu vou orar por você. Eu conheço Deus a quem eu sirvo, e eu sei quando Ele está falando comigo. Tem mais gente. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Queira o diabo ou não, o novo de Deus chegou. Queira Satanás ou não, hoje Deus vai operar aqui na Rocinha. Hoje Deus. Tá vindo mais gente. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Aleluia. Nós vamos adorar. Enquanto nós adoramos, ainda dá tempo de você vir. Ainda dá tempo de você vir, porque eu sei que tem mais gente. Deus está querendo renovar sonhos. Deremanchorebassa remando reis. Remanteleba. Time corabanda ramassa. Novas conquistas esperam por nós o que o olho não viu, Oh Jesus, e o ouvido não ouviu, o que Deus preparou para nós, o que Deus preparou. volta a sonhar. Volte a sonhar. Oh, glória a Jesus. Renova espiritual. Há poder no sangue do Cordeiro. Na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Toma posse da promessa. Toma posse do milagre. Toma posse. Oh Jesus. Oh Jesus. E o que passou, passou. O de Deus chegou. Segura. Esse jovem ali com a camisa do Real Madrid. Você, isso. Deus me mostrava, segura, baixinho. Deus me mostrava você de moto. Você passava por uma viela e de repente um policial te parava. Quando ele te parava, via o outro no outro beco. E ele dizia: é esse. E o outro falava: não é ele não. E ele dizia: é esse sim. Ele te jogava no chão, botava um fuzil na tua testa e dava um tiro. E Deus está te dizendo: eu te trouxe aqui para te livrar da morte. Eu te trouxe aqui para te livrar, porque o diabo tem uma sede na tua vida. O diabo não quer que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Só que hoje Deus está cortando esse laço de morte, porque a tua família ia chorar, rapaz. A tua família ia chorar de uma forma indevida. E eu via
para poder fazer protesto. Mas Deus está te dizendo: o livramento chegou hoje, porque eu não vou permitir que você morra. Eu não vou permitir que você morra. Vem aqui na frente que eu vou orar pela tua vida. E a igreja vai adorando. A igreja vai adorando. Você que está sentado aí, ainda dá tempo, o culto não acabou. Eu já vou passar o microfone, mas ainda dá tempo. A atitude dele em vir aqui essa noite mudou a história dele.
Rebanderebai choremanda larabassa. Remanchuricanda laramando querebas. Eu estou tentando parar, mas tem um mistério aqui, ó. Tem mais um jovem vindo. Xeremandarabarabakai. Oh, a igreja adora, vai! A igreja adora! A igreja canta! A igreja louva! A igreja glorifica! Isso é poder de Deus! 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 Eu só quero tua presença. Oh, glória! Hoje não vou te pedir nada. Oh! Só quero levantar a minha voz pra te dizer. Oh, canta a igreja! Tua graça e a eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. Ei! É a realidade que eu não posso me afastar. Encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Oh, diga isso pra ele, Pedro! Igreja, estende a mão para cá. Isso. Pai, eis aí os teus filhos, os teus servos. Estão te recebendo como Senhor e Salvador, Senhor. Pai, aqueles que vieram tomar uma decisão para que o futuro seja restaurado, para que haja uma nova esperança, para que o futuro seja transformado, para que através dessa oportunidade, Senhor, eles irão tentar de novo. E nós veremos histórias sendo mudadas. Nós veremos famílias sendo restauradas. O poder de Deus vai entrar nas casas. E a rocinha será abalada pelo poder do Espírito Santo. Esse não é só mais um culto, mas é uma ativação espiritual que os teus servos receberam nessa noite. Receba eles como Senhor.
teus filhos e escreve o nome deles no livro da vida. E a igreja aplauda e glorifica o nome do Senhor, adorando. Não me deixe, não me deixe sozinho.